Iniciamos, então, neste momento, a 4ª mesa de debates do Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo a Zilda Arns. E a primeira mesa do dia tem o tema Primeira Infância no Mundo. Chamamos à frente os nossos convidados. Salvador Herencia Hinojosa, secretário técnico do Grupo Directivo Inversión en la Infancia do Peru. Convidamos também à mesa o senhor Luizon Bombo, enviado especial para as Nações Unidas, Nova York, Genebra e Viena do Congo. Como facilitador desta mesa, nós chamamos o senhor Jonathan Hanai, da Acer Brasil, da Inglaterra. Senhoras e senhores, que tenhamos uma excelente manhã de trabalho. Todos aproveitem. Eu passo a palavra agora ao facilitador Jonathan Hanai. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Agora eu consegui fazer funcionar. Primeiro desafio do dia. Então, uma honra muito grande estar aqui nessa celebração da vida da doutora Zilda e tudo que ela deixa como um legado, e estamos aqui cumprindo com a obrigação que é carregar esse legado, desenvolver tudo que ela começou e continuar espalhando e compartilhando de práticas e conhecimentos que possam avançar a situação das crianças na sua primeira infância, em primeiro lugar. Então, eu gostaria de apresentar rapidamente o Luizon. Como ouviu falar, ele é enviado especial para as Nações Unidas, é médico e influenciador. Ele fundou a organização Solidariedade na Mokili, que é uma organização sem fins lucrativos que já tratou mais de 30 mil pessoas com malária na República Democrática do Congo. E também tem beneficiado mais de 10 milhões de pessoas desde sua criação em 2015, com um trabalho inédito, focado na erradicação da malária, combinando conhecimentos médicos com análise de dados e inteligência artificial. Acho que ontem ouvimos muito sobre a importância de dados, e aí Luizon exemplifica como o uso de dados dos avanços na tecnologia de informação possam auxiliar a gente nas nossas missões junto às crianças. Luizon foi incluído pela União Europeia em uma lista de 15 jovens líderes mais influentes do mundo, em 2019, e foi um dos 3 escolhidos para o prêmio de melhor inovação humanitária de 2019 na Holanda. Se isso não já foi suficiente, o Luizon também é membro do Plano Estratégico Nacional do Fundo Global de Luta contra a AIDS, tuberculose e malária. E aí acho que, lendo isso, nos dá uma dimensão de quanto honra nos faz ter Luizon partilhando conosco hoje. Aqui, Salvador Herencia, que ouvimos ontem, colega, companheiro da doutora Zilda durante muitos anos, que tem um conhecimento, tem uma experiência de vida, uma experiência profissional de décadas, que ele está vindo hoje para compartilhar conosco. Hoje, porque só dá para falar de hoje, porque se for falar da vida toda, eu uso 10 minutos, 15 minutos. Então, hoje, o Salvador é chefe da área de comunicação e alianças estratégicas do Centro Inocente da Investigação sobre os Direitos da Criança, UNICEF, em Florença,
na Itália, e ele é diretor-geral de Salgalu Comunicação e Responsabilidade Social e também do grupo Inversión en la Infância do Peru. Eu gostaria de convidar todos vocês que precisam da tradução simultânea para colocar seus fones, porque o Salvador vai ser nosso primeiro ponente e vai falar em espanhol. Tá certo? Então, sem demais alongas, passo a palavra para Salvador. Buenos días. Aló, ahora sí. Aló, buenos días. Bom dia. Tinha me dado a oportunidade para falar um pouquinho. Quiero mencionar que en mi vida de aprendizaje pasó por Brasil. Yo llegué aquí a Brasil en el año 1985 y tuve como primera misión dentro de UNICEF trabajar, entre otras cosas, con la pastoral de la crianza. Desde ahí comenzamos a trabajar justamente con la doctora Silva en lo que vendría a ser esta expansión do que invisibilidade que hoje que dá a pastoral da criança, que é um exemplo de programa social, não somente para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Acredito eu que o compromisso que damos nós à aprendizagem, que temos esta missão com a Zilda e outros grandes professores. Eu me refiro para falar da CNBB especificamente, que foi muito importante por estar com Luciano de Almeida, por estar com o CNBB, o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes e tanta pessoa, como ela mencionava, todo esse processo da inclusão, todos os direitos da infância no Constituinte. Começa igualmente o processo da democratização no Brasil. A infância e a criança começa no Brasil. O conceito de ter o ponto de início dentro da Constituição, da nova Constituição do Brasil, e se conseguiu justamente para aprovar o Estatuto da Criança e Jovens 6 meses e 8 meses antes que o mundo aprovasse o direito da criança. Muitos artistas, muitas pessoas que eu me cansaria de mencionar neste momento, que fizeram possível todo esse tipo de conquista. A herança não é meu sobrenome, mas o Brasil tem, que o Brasil tem muito grande. É uma herança que compromete a seguir avançando no paradigma do direito das crianças e adolescentes, pois é um exemplo que o mundo aprendeu, Latinoamérica olhou e continua olhando o que vai acontecendo. E aí que está o nosso compromisso. Eu fui diretor de comunicação primeiro aqui em UNICEF Brasil, de 85 a 94. Pense o processo de vida que tive e de aprendizagem em diferentes formas. Inclusive, alguém me recordava que algum dos elementos que foi importante nesta carreira de entrar ou conscientizar a população, que fizemos na comunicação de incidência e que depois que começamos numa famosa rede, como da Rede Globo, fazer Criança Experiência, que até hoje acredito que acontece. Eu fui produtor inicial da criação da Pastoral da Criança no Brasil. E sabe qual foi a nossa primeira decisão? 50% dos recursos arrecadados à Pastoral da Criança.
Então, eu acredito que somos parte de todo este processo de aprendizagem e consolidação. Hoje, o Pastoral da Criança tem muito mais elementos, muito mais transcendência de chegar aos 270 mil promotores, voluntários. Tinha tenido a meta de atender 4 milhões de famílias, mas essa é uma coisa quando a pessoa tem um sonho para poder invertir. E isso tem que se pensar no Brasil, necessariamente no esforço e no trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. O único advertência que continua sendo pela experiência que temos no Peru, que realmente não devemos cair no ostracismo. A niñologia, a criança. Todos os demais têm que escutar, pois eu digo, isso é o que é mais importante. Eu acredito que nós não devemos ser mesquinos. E acredito que a Zilda nos ensinou que ser concretos, ir para frente, não olhar para trás. Acredito que a nossa contribuição pode dar muito mais além do que podemos fazer neste momento. Eu não quero falar teoricamente da inversão, pois todos vocês sabem, mas eu somente quero lembrar vocês que há pesquisadores, 2 prêmios Nobel a nível economia, dizendo que o país que não inverte na infância tem automático êxito de pobreza e iniquidade. Por isso pode ser teoria, mas realmente na prática se dá isso. Eu vou falar 2 exemplos concretos. Por isso, acredito que nós temos que estar alerta, todos. Isso não passou, isso está acontecendo. Estamos permanentemente vendo os atentados que estão acontecendo contra as crianças, e particularmente contra as meninas. Neste momento, como todos vocês sabem, como parte do acontecimento a partir da pandemia, a consequência é muito triste em todos os países. O Brasil faz parte sobre isso. Para citar dados das Nações Unidas, mais ou menos o Brasil está entre 40% e 45% de inseguridade alimentar nutricional. No caso do Peru, estamos 52%. O que significa isso? Significa que não somente estamos falando de pobreza, de número de pobres que aumenta, mas estamos falando de fome. E quem paga essa conta são as crianças, a infância. Com a tradução dá para acompanhar? Então, eu tenho outro exemplo que quero dar para vocês, porque devemos estar alerta. Um exemplo que eu vivi, eu fui diretor de comunicação de Unicef para a América Latina e Caribe durante 8 anos, depois do Brasil. Trabalhei em 18 países. Eu sei o que é viver, eu sei apostar supostos ídolos que não funcionam. E a aprendizagem não se ensina. E os professores, já mencionamos, temos que invertir em socializar conhecimentos e formação com a população, pois a população tem que demandar o cumprimento e o exercício desses direitos. Eu conto quando tive o cargo na área da comunicação e aliança estratégica do Centro de Estudo Inocente. Tive que trabalhar com todos os países europeus. Mas, de repente, o centro emitiu um estudo que se chama Pobreza nos Países Ricos. Usando eufemismo, os ricos também choram. Isso é por uma razão muito concreta. O informe dizia de que os países que tinham tido esse informe do Unicef e Valir e de todos os eventos, países que não tinham invertido nos últimos 7, 8 anos em programas sociais de atenção às crianças, haviam
sofrido um automático efeito legal de pobreza e inequidade. O exemplo foi Estados Unidos, com Bush, que recortou alguns programas sociais e que refletia isso no informe, que tinha consequência na família mais pobre. Passou a mesma coisa na Inglaterra, que também gerou este tipo de impacto. De repente, evidentemente, isso criou um break-news e em outros países horrorizados. Como que nós vamos ter pobreza? Somos ricos. Eles não entendiam, mas acredito que isso foi uma linha de aprendizagem para todos nós, particularmente para mim, quando tomei a decisão de voltar ao meu país. Voltar ao país depois de 28 anos em Nações Unidas e Unicef significou fundamentalmente tomar uma opção. E aí a Fundação Berna me disse: realmente precisamos fortalecer nosso trabalho em Peru. Eu disse: eu não vou fazer menino por dólar, nem atenção crianças por dólar, que era comum. Quantas crianças atendem por $100? Não é isso. A criança não é um elemento comercial, é um ser humano. Então, nós planejamos que nós deveríamos trabalhar justamente para criar um movimento nacional de incidências sociais e política que permita realmente gerar uma sinergia entre o setor empresarial, político, acadêmico e organizações sociais para realmente ter uma visão de conjunto de como inverter na infância como fator principal para erradicar a pobreza e a inequidade. E daí que nasce, depois de uma reunião, como chamamos o brainstorm, com as principais cabeças, a necessidade de criar uma iniciativa de cidadania. Não é institucional, uma iniciativa da cidadania de incidência social e política para que o país consiga invertir na inversão na infância para erradicar a pobreza e a inequidade. Em relação a essa base, este movimento transforma isso num pacto pela infância. Um pacto pela infância que faz 12 anos se firmou como uma folha, como um paradigma. Somos uma coisa, como dizia Dom Luciano, e falamos com Silda, tem que fazer uma pulga em cima do elefante. Estar em cima, insistir, pois é muito difícil para uma mentalidade neocolonial e colonial transformar de uma noite para o dia, para que haja uma atividade realmente mais enfoque no social, mais equitativa em relação aos direitos. Eu quero me remitir em relação ao meu país. Nós temos mais de 50 anos da dívida social com a infância. O mesmo acontece com o Brasil. Avançou bastante com o estatuto, mas ainda tem desafios presentes, pois isso é nossa obrigação que vamos levar adiante. Mas no meu país, pois acredito que é muito importante para dar elementos depois, se alguém estiver interessado para nos documentos, algumas atividades que nós fazemos em relação a capacitações, mas realmente invertir na infância. Mas eu confesso, a minha experiência no Brasil, aqui no Brasil, geramos o pacto pelos direitos da infância, geramos uma frente parlamentar pelos direitos da infância, geramos uma base para que se crie um conselho. Aprendemos muito também que não conseguimos concretar durante o processo. Então, não é bom nos aplaudirmos se não temos uma visão muito mais crítica de como podemos avançar. Para que eu possa avançar nisso, graças ao apoio
dos meus amigos, eu quero mencionar: existe inversão na infância como movimento e iniciativa da cidadania, mas existe, embaixo dessa inversão da infância, Salgo à Luz Comunicação, que nos acerca. Salgo à Luz é uma plataforma de comunicação educativa que trabalha com 2 plataformas online permanentemente. Trabalhamos com uma agência de notícia com a infância, fazemos produtos, materiais educativos, campanhas e outras coisas. Também fizemos incidência regional quando corresponde. Evidentemente, avançamos em muitas coisas e também retrocedemos em outras. Por causa da pandemia, estamos nisso. Mas o importante é que qualquer acontecimento, por exemplo, o impacto da pandemia na infância, na adolescente, fazemos e periodicamente temos uma alerta à cidadania. Essa pulga em cima do elefante que não podemos continuar aceitando. Isso vai passar, isso vai acontecer, isso alguém vai resolver. Tudo é mentira. No país, em Peru, temos 4 presidentes presos pela corrupção e neste momento, nos últimos 3, tivemos 5 presidentes trocados e mais ou menos 18 mudanças de ministros. Mas temos algo que é muito importante para nós. A democracia nos permitiu entender, invertir, fazer uma inversão na eleição, sim, nos governos locais. E neste momento, legitimamente, no marco da governabilidade e democracia, temos governos locais democraticamente eleitos e governos regionais democraticamente eleitos. E seguramente esperaremos uma nova eleição presidente nos próximos 2 anos. Perfeito. Então, nós não podemos parar a máquina que aconteça um milagre, que aconteça um animal, uma pessoa ilustrada que possa trocar. Isso não vai mudar enquanto nós não tivermos alerta, uma sociedade vigilante. Isso que nós estamos querendo fazer. Abro um parênteses aqui. Eu passei 9 anos no Brasil e nesses 9 anos praticamente minha família cresceu, minha esposa está aqui e meus filhos foram alfabetizados na língua portuguesa. Então, o que nós tínhamos feito é fazemos um pequeno documento de 4 minutos para explicar a vocês que é uma inversão na infância, que é o que nós pretendemos e como funciona, e a narração está em português. E quem faz a narração é a minha filha, que tem um português muito melhor que o portunhol que eu entendo. Podemos passar o vídeo. Impulsor de investimento na infância é uma iniciativa nacional cidadã composta por representantes e líderes de opinião e setores sociais acadêmicos que se unem para conscientizar a importância do país e suas instituições sobre investir nas crianças como um fator-chave para erradicar a pobreza. Por uma década, através do Pacto Cidadão pela Primeira Infância, que resume em 10 pontos a proposta de articular, congregar e gerar sinergias para o desenvolvimento de políticas efetivas de cuidado da infância e que foi assinado por diferentes setores a nível local, regional e nacional, o investimento na infância inspirou a criação de uma plataforma de comunicação permanente para fazer uma incidência social e política. Isso é feito através de programas de televisão online e do uso de avançadas tecnologias de informação para divulgar campanhas educacionais e, sobretudo, em parceria com organizações sociais. Cursos de treinamento online direcionados principalmente a operadores e gerentes locais.
Periodicamente, o investimento na primeira infância apresenta alertas cidadãs, além de organizar eventos de mobilização regional e local, promovendo a inclusão dos problemas das crianças do país na agenda prioritária. Entre os importantes instrumentos que permitem a socialização da informação, foi criado o Infobarômetro da Infância, que é uma ferramenta virtual para que a cidadania e as autoridades tenham acesso a informações atualizadas sobre a situação das crianças de 0 a 5 anos e de como se está avançando no investimento e na execução do orçamento ligado à primeira infância. Uma ferramenta importante para o nosso trabalho de informação e comunicação tem sido a criação e funcionamento da Agência de Notícias da Infância, ANI, que, em aliança com organizações sociais e uma rede associada de 27 meios de comunicação, vem trabalhando para posicionar os problemas e soluções, especialmente neste momento, em resposta à emergência da pandemia, que afeta principalmente as nossas crianças. Salgalú Comunicación para el Desarrollo atua como secretário técnico e operador estratégico desta proposta cidadã de investir nas crianças como fator-chave para a erradicação da pobreza. A proposta de comunicação reúne aliados estratégicos e líderes de opinião nacionais e regionais que participam em nossos programas online, em Facebook, YouTube e o canal Nativa, um canal de sinal aberta. A pandemia tornou visível a situação e a necessidade de uma resposta rápida e efetiva aos problemas do aumento da pobreza e da violência causados pelo desafio do combate ao novo surto de anemia e desnutrição infantil crônica. Como iniciativa cidadã do investimento na criança, continuaremos apoiando, mas também estaremos atentos para exigir que o novo governo e suas organizações, incluindo o Poder Legislativo e a responsabilidade cidadã, criem uma agenda de governança para as crianças. Sempre com a infância no coração. Esta é uma visão estratégica clara e, como vão ver, tem muitas similaridades com coisas que nós aprendemos no Brasil e nos outros países do mundo. Isso é nutritivo, nós estamos no meio para fazer frente a uma situação social, política, de uma possível emergência, uma clara advertência nas crianças e o fenômeno del niño. Isso vai trazer consequências muito difíceis na infância. Juntamente a isso, também tem pobreza, fome, e o nosso sonho nesse momento é que as crianças para as crianças não falte comida, que durmam bem. Somente para mencionar umas coisas mais, nós não somente fazemos vídeos, plataformas de comunicações, também temos manuais educativos para a população. Então, fazemos como combater a anemia, desnutrição, o manual que vamos fazer para combater a desnutrição, que tem a ver com a plataforma de capacitação que nós temos. Evidentemente, geramos tudo em relação a alerta à cidadania. Todo mês está passando isso nos indicadores, alerta regional. Temos toda esta questão de pacto material, produzimos permanentemente coisas em relação ao trabalho educativo. Dentro de tudo isso, há algo importante, que é um desafio: a reativação na primeira infância como uma inversão clara que gera demandas cidadãs. Não podemos continuar pensando que um santo executivo, funcionário que nos diga que está bem, principalmente o país como o meu, onde a Controladoria Geral denunciou que no ano de 2022
foram perdidos 2.400 milhões de sóis pela corrupção. 67% de implementação dos programas sociais. Como um país pobre não pode se dar o luxo de não gastar? Por isso, o nosso trabalho é de incidência social e política, gestão eficiente e governabilidade pela infância. Isso é o nosso tema. Em torno a isso, nós temos as melhores cabeças, o ministro de Estado, os melhores acadêmicos, pessoa que participa, nos dando participação em todo esse programa de participação. Aqui temos muitas coisas. Alguém mencionou no vídeo de ontem, que eu tenho gravado no meu coração. Sabe que é este? O folheto, ou santinho, como dizia Dom Luciano, que nós fizemos, constituinte, vota por mim. Era o panfleto, o folheto, que era para o voto na emenda constitucional. Para terminar, eu quero falar que o Informêmetros, que é na infância, tem um vídeo que dura 1 minuto em relação a isso também. Nós temos que investir para gerar conhecimento como uma forma de vigilância para que se cumpram os compromissos. Passamos o vídeo. 3,5 milhões de crianças menores de 5 anos no Peru. Vocês sabem quantos estão desnutridos? Quantos recebem educação inicial? Quantos moram em casas sem eletricidade ou água potável? Quanto do orçamento é alocado para resolver esses problemas? E quanto se gasta? Essas informações e muitos outros dados relevantes estão no Infobarômetro da Primeira Infância, uma ferramenta virtual que apresenta estatísticas com rosto humano a nível nacional, regional, provincial e distrital. Quem são? Quantos são? Onde estão? E o que podemos fazer? Entre no Infobarômetro da Primeira Infância para conhecer a realidade dos meninos e meninas de 0 a 5 anos do nosso país, para tomar as decisões certas, para apoiar, para exigir e verificar que os compromissos sejam cumpridos. Infobarômetro da Primeira Infância. Este é o que nós temos, e quando falamos pelo menos em termos da política, nossa comunicação, evitamos falar de porcentagem, pois contam realidades. Quando o Estado diz 42,7% da população menores de 5 anos tem anemia, nós dizemos, desculpe, são 700 mil crianças menores de 5 anos que estão com anemia. Quando uma região como Puno diz, estamos com 68, 70% de crianças menores de 5 anos com anemia, nós dizemos 7 de cada 10 na região está com anemia. Quando nós dizemos quanto gastou o governo que recebeu, pois a informação é regional, o governo de tal recebeu para inverter na saúde tanto dinheiro. Quanto gastou? Nós informamos quanto foi o gasto. Neste momento não é uma utopia dizer onde estão, quem são, quantas são. A tecnologia avança bastante. E o prefeito, por que está assustado? Não, pois tem 80% de anemia. Quantas crianças? 800 crianças. Então isso cria o computador. Como usar a tecnologia, a informação e o conhecimento como um instrumento de mobilização e de ação e resposta social. Não podemos desmaiar. Temos que dar paz e vida em abundância, como dizia Silda, de ser parte de toda esta estratégia de mobilidade e o comprometimento. Muito obrigado. Muita coisa para a gente poder assimilar e refletir aqui mesmo. Aconselho a todos tirar os fones de ouvido, porque eu vou passar a palavra para Luizon. Luizon vai falar em português, apesar que ele fala várias outras línguas, ele vai falar em português conosco.
Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu escolhi falar sobre a minha iniciativa que eu iniciei desde 2017, lá na República Democrática do Congo, chama Mbombo Initiative Against Malaria, iniciativa Mbombo contra a malária. Primeiro eu peço desculpa, apesar que estou falando em português, mas eu só estudei medicina em português. Tudo que eu faço como eu trabalho sempre em inglês. Para pensar, eu penso em francês, em lingala. Eu acho que, mas daria para mim explicar tudo que eu vou falar aqui, apesar que os slides estão em inglês. Primeiro, Mbombo Initiative Against Malaria. Por que malária? Porque a malária é uma doença que é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles. E os sintomas da malária basicamente surgem depois de 4 a 17 dias depois de ser infectado. Pode ser dor de cabeça, febre, náusea. E, se não for tratado, pode se desenvolver até causar malária cerebral e, na maioria das vezes, causa a morte. E, infelizmente, na África, em cada 2 minutos, uma criança morre por malária. Isso quer dizer, se eu vou ficar aqui 10 minutos, estão morrendo crianças por causa da malária lá na República Democrática do Congo. Por isso, eu iniciei esse projeto, Mbombo Initiative Against Malaria. Basicamente, a gente somos onde a pesquisa clínica encontrou a inteligência artificial para avançar na pesquisa e prevenção da malária. Isso quer dizer que nós usamos os dados, fornecemos educação comunitária, distribuímos mosquiteiro e medicamento para lutar contra a malária. Porque na África subsaariana, no mundo todo, quase 500 milhões de pessoas são infectadas por malária. E 95% da população que sofre malária fica na África subsaariana, e a República Democrática do Congo tem mais de 25 milhões de casos todo ano, e isso faz com que crianças menores de 5 anos sofrem mais. Tem até uma pesquisa no Congo, 1 em cada 5 crianças não consegue atingir 5 anos, eles morrem por causa da malária. Sou eu. O nosso projeto também, como eu falei, foi desde 2017, e nós ganhamos o prêmio da Unesco. Como ontem eu falei, tudo surgiu durante uma aula aqui, lá na UFMG, que eu sou muito grato pelo Brasil, porque foi a educação do Brasil, a minha faculdade onde eu estudei, na UFMG, que me levou até ganhar o prêmio da Unesco. Eu submeti meu projeto na Unesco, e o projeto passou para votação ao público, o pessoal votaram, e foi o melhor projeto. E também eu fui convidado pela União Europeia, e me colocaram um dos 15 jovens 15 jovens líderes do mundo por causa da minha iniciativa, porque eu misturei a inteligência artificial e a pesquisa clínica para lutar contra uma doença que existe há séculos. E por isso eu fui reconhecido pela União Europeia, eles acharam isso muito legal. E também eu tive a oportunidade também tive a oportunidade também de encontrar com a rainha dos belgas, lá em Bruxelas, para falar sobre o projeto, porque eu não aceitava uma doença, eu não aceito e não aceitava também uma doença, morte para uma doença que pode ser tratada e evitada. Por isso eu falei assim, você é a voz contra a malária. Aí as minhas iniciativas me levaram a ter conhecer essas pessoas,
E também fui convidado pela União Europeia para falar sobre a parceria e a inovação para superar a desigualdade em saúde. Porque o problema da malária é uma doença que nasce na pobreza e é um resultado da pobreza. Porque tem muita coisa que podemos fazer na questão, não só depende de uma pessoa só, mas depende também na política pública, saúde pública, como faz, saneamento básico. E tudo isso faz com que a desigualdade no país causa mais casos da malária e, consequentemente, mais morte, e nossas crianças morrem a cada 2 minutos na África. Esse é o diretor, estávamos com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, falando sobre a malária. Esses daqui são nossas crianças. Na República Democrática do Congo, eu dirijo 3 orfanatos na República Democrática do Congo. São mais de 120 crianças que cuidamos, acompanhamos de perto. E nós temos 2 focos: a saúde e a educação. Porque é muito importante, como na primeira infância, dando uma educação boa para a criança. Eu acho que, eu sempre falo que a minha vida, tudo que eu pensava em ser, era quando eu era criança. Não, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas, eu quero tudo que eu pensava foi na minha infância mesmo. Por isso, a minha prioridade sempre vai ser as crianças. E também, eu lembro, um dia eu vi um vídeo lá na República Democrática do Congo, no leste do país, onde sempre tem rebelião, sempre surge alguma rebelião por causa do nosso... A gente somos num país que tem muito mais recursos minerais, coltano para fabricar os celulares, diamante, ouro. Por isso, lá no leste do país, sempre tem algumas coisas, tipo rebelião, e muita gente morre por causa que a gente tem muitos recursos minerais. E uma criança lá, perguntaram para ele o que você queria ser na vida. Essa criança respondeu que não, eu estou vivendo só esperar a morte, eu não tenho mais nada para fazer. Isso tocou muito minha vida. Por isso eu falei, não, eu vou ter que dar uma esperança para essas crianças aí, porque sendo criança, ele estava lá só esperando a morte, com tudo que esse mundo pode oferecer, estudar, ser alguém na vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas, ser tudo que poderia até sonhar, mas infelizmente a maioria das crianças no Congo só vive para esperar a morte. E isso foi muito triste, por isso eu decidi de fazer a minha parte na educação e também na saúde. E isso é uma carta que eu enviei quando fui reconhecido lá como um dos 15 jovens líderes pela União Europeia, que eu falei que queremos ser uma geração que vai erradicar a malária e cumprir a melhor cumprimento da humanidade. Porque a malária faz muito tempo, essa doença mata as pessoas. E também, através disso, eu tive apoio dos meus colegas da faculdade, inclusive do diretor, da vice-diretor da faculdade, através do voluntariado lá na faculdade. Estávamos falando que a eliminação da malária começa com você, só você pode se juntar com a gente. E também, na época que eu estava concorrendo ao prêmio da Unesco, de repente eu tive apoio do presidente Lula. E eu não estou aqui para falar sobre a política, mas eu acho que o apoio dele foi muito importante, explicando quando cheguei no Brasil em 2013, estudo medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. O intuito da minha ONG foi
ajudar crianças com malária na região mais pobre da República Democrática do Congo. E pediu voto para mim, porque foi a votação para o público, e o presidente pediu voto para mim, e por causa dele eu acredito que muita gente votaram, e o projeto foi People Choice Award. E eu ganhei o projeto, a competição, a pessoa mais votada, que eu sou muito grato por que ele fez para mim. Não conhecia, ele viu e postou na página dele lá no Facebook, na época, e a gente ganhou esse a premiação. E também, no dia da premiação, meu projeto era para prevenir morte por malária na área rural, na cidade de Gungu. Porque Gungu é uma cidade mais pobre da República Democrática do Congo. E é aí que as crianças morrem mais. Por isso, o meu intuito é erradicar a malária, também combatendo a pobreza. Isso daqui é uma iniciativa Egesmala. O que é uma iniciativa Egesmala? A gente tem fatores que causam a malária. Primeiro, é um mosquito infectado, de gênero anófilo, que causa a malária. E também quando nós moramos num país tropical, porque a malária é uma doença tropical. O calor, chuva, quando chove, a água fica estagnante no lugar. Principalmente à noite, o mosquito entra, e tudo isso afeta também o ambiente, mais produção do mosquito, por isso temos vários casos da malária. E também tem a questão climática, o nosso clima não é favorável, é favorável por causa da malária. E também aqui, se vocês olharem, vocês vão perceber que quanto mais calor, aí vai chover bastante. E quando chove, a gente não tem muita estrutura de canalização de água. Aí quando chove, a água fica estagnante, fica no lugar. Aí faz a produção dos mosquitos. E temos 4 tipos do plasmódio, porque o plasmódio é um parasito que causa a malária. Tipo, temos plasmódio falciparum, vivax, malariae e oval. E plasmódio falciparum é o mais que causa a malária. E, infelizmente, é muito mais perigoso, na verdade. Tipo, se você olhar, por exemplo, lá no norte da Amazônia, é muito mais oval, vivax, mas nós, no Congo, a prevalência do falciparum do plasmódio é falciparum, que é muito, a gente vive na área 90%, a gente está em 90% de risco de falciparum, do plasmódio falciparum. Aí isso faz com que toda vez você é infectado pela malária, principalmente em crianças, probabilidade de morrer é muito grande. Por exemplo, você vai ver criança nasce, depois da picada, depois 2 semanas, 3 semanas, 1 semana depois morre. Porque o tipo do plasmódio lá no Congo é muito perigoso e mata mais. Se não matar, causa até malária cerebral. Aí com a malária cerebral, a criança, se for depois da cura, pode ficar com algumas sequelas e também afeta o desenvolvimento da criança. Isso daqui a temperatura, tipo, a gente vive num país onde faz muito calor, onde até passou a linha de Equador, por isso, quanto mais calor, chuva, isso tudo favorece. Por exemplo, depende também muito da época, janeiro, fevereiro, faz muito quente,
março até depois abril, maio, junho, que costuma um pouco a esfriar, porque a gente tem duas estações, estação seca e estação chuvosa. Não tem primavera ou outono, como não existe. Essas daqui são as nossas crianças do Gungo, onde fica a 500 quilômetros da capital, Kinshasa. O Gungo é a região mais pobre. A gente trabalha em Kinshasa também. E nossa prioridade é essas crianças aí em Gungo, porque é a região mais pobre da República Democrática do Congo. E também, apesar de todos os esforços que estamos fazendo para erradicar a malária, mas até hoje, 24 milhões, quase 25 milhões de casos da malária. E também, a maioria dos casos, como eu falei, na África Subsaariana, nós somos o segundo país, depois da Nigéria, que tem mais casos da malária. E isso é muito triste, apesar de todos os esforços que nós estamos fazendo. Por isso, a minha organização sem fim lucrativo, o que ele faz? Tipo assim, fornece, distribui mosquiteiro para proteger as famílias, para eles dormir com os mosquiteiros, para o mosquito não entrar quando eles vão dormir. Nós fornecemos também tratamento para malária. Temos algumas parcerias que assinamos. Infelizmente, também, no Congo, não existe SUS. Tudo é privatizado. Até no hospital público você precisa pagar. A gente só tem tratamento gratuito com HIV, tuberculose e algumas campanhas de distribuição de mosquiteiro tipo do governo, mas isso é sazonal, é temporário. Isso quer dizer, quando você está com a malária, você precisa tirar do seu bolso. E vivemos também num país onde 63% da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que eles vivem com menos de $2,5 por dia. Imagina a pessoa que vive abaixo da linha da pobreza e infectado com a malária, mora com 90% do risco da malária, onde tem o plasmódio mais perigoso. E se ele tem o seu menos $2,5, o que ele vai escolher? Comer ou comprar remédio? Isso é muito difícil, por isso, através da minha organização, tentamos assinar alguma parceria com alguns hospitais, e também, através da minha empresa da telemedicina, fornecemos tratamento através da telemedicina e através também da doação para o público, voluntariado, nós estamos tentando ajudar essa população. E todo dia, no mínimo, são 400 crianças que morrem lá na República Democrática do Congo. Todo dia. Tipo assim, hoje 400, amanhã 400. São muitas crianças menores de 5 anos morrendo por causa da malária. E não só também, a malária pode causar anemia, porque quando o plasmódio entra na circulação sanguínea, a viremia, pode causar muita coisa. Anemia, perda de peso, e frequentemente pode até causar muitas doenças no futuro, principalmente no desenvolvimento da criança. Essa foi a campanha que estamos fazendo, que não podemos aceitar morte por uma doença que podemos prevenir e podemos curar. E não é aceitável. Por isso, todas as vezes, fazemos essa campanha contra a malária. E também, a gente já estava lutando contra a malária, de repente, veio a Covid. E estávamos desesperados. Começar onde? Nós já tivemos um problema, e veio a Covid. E tivemos que enfrentar duas crises, Covid e a malária. E foi basicamente o que estávamos fazendo. Educação também para as pessoas, porque lá no Congo também tem muita coisa que as pessoas acreditam, de crença. Covid, não faz isso.
vacina, você não pode pegar vacina, eles vão te matar, eles vão fazer isso. E tivemos que levar conhecimento para a população. Não, a vacina não mata, tem que fazer isso, tem que sair com a máscara, tudo mais, tem que lavar as mãos bem, tudo mais. E são algumas campanhas que fizemos. E aqui onde que entra a inteligência artificial. Foi em 2017, a gente estava falando muito sobre distribuir remédio, distribuir mosquiteiro, educação comunitária, mas quando você trabalha com os dados, você vai saber bem como lutar contra uma doença. Não só a malária, mas como lutar contra uma doença. Por isso, hoje em dia, a inteligência artificial, em qualquer coisa, quando você envolve a inteligência artificial, isso vai te ajudar bastante. Por isso, eu submeti meu projeto com o Google, num programa chama Data Solution for Change, os dados solução para mudanças. Aí eu expliquei, não, eu estou lutando contra a malária, eu queria aprender mais sobre a inteligência artificial, eu queria aprender como analisar os dados para prevenir e avançar na pesquisa, e prevenção da malária. Aí, 2 semanas depois, meu projeto foi aprovado pelo Google e também mais tarde ele foi aprovado pelo Microsoft e me forneceram os dados para começar a fazer análise e desenvolver algoritmo e que é muito importante para predição do caso da malária. E através disso, o que resultou? Tipo assim, ajuda muito a gente para prevenir a malária e fazer pesquisa sobre a malária. Tipo, em que momento podemos intervenir? Porque antigamente nós viemos, você vem com mosquiteiro, você vai fazer distribuição de mosquiteiro, mas talvez você vai fazer a campanha, mas talvez não era o momento, ou não era a época de fazer essa campanha. Mas através da inteligência artificial, através da análise de dados, e cada época nós planejamos bem como fazer a nossa campanha, quando intervir, e onde e como. E isso foi muito importante. Trabalhando com os dados, nós tivemos que fazer esse tipo. Aí o que acontece? Tipo, esse foi um exemplo dos dados que pegamos lá do Ministério, do Programa Nacional da Luta contra a Malária. Aí analisamos, colocamos no BigQuery, no Google Cloud Platform, e desenvolvemos algoritmo. Aí eles mostram os mapas, tipo, mostra a porcentagem. Aí assim a gente vai saber bem como lutar, onde, qual a incidência maior, menor, onde colocar mais ação, onde colocar mais recursos, onde colocar mais medicamento, onde ajudar mais. Isso foi muito importante para a gente saber esses quadros aí. Porque o que nós fazemos detecção do algoritmo, desenvolvemos e tudo isso foi através da inteligência artificial que foi muito importante para a gente. Aí, basicamente foi isso, que a análise de dados e a inteligência artificial está ajudando muito a gente na pesquisa e prevenção da malária lá na República Democrática do Congo. Eu acho que foi isso e muito obrigado. Então, eu vou compartilhar algumas coisas que, assim, passei meu tempo todo anotando coisas, é muita coisa que ouvimos agora, tanto Luizão, Salvador. Eu acho que o principal que eu entendi dos nossos dois palestrantes é que o quanto... Mas, após tantos e tantos anos de recursos, pesquisas
investimentos nos laboratórios, nas grandes indústrias farmacêuticas. Por que não temos ainda vacinas eficazes de combate à malária? Onde está o investimento para descobrir um tratamento eficaz, uma cura para uma doença que mata há tantos anos, há décadas, há séculos, há milênios? Porque não houve uma união de esforços. E aí me vai a crítica à Europa em si e à América do Norte em si, onde se encontram a maioria dos grandes laboratórios e grandes institutos de pesquisa científica nessa área. Quando não lhes dói, porque não lhes atinge diretamente, não interessa, então, investir numa pesquisa? Porque a doença da malária realmente atinge mais os países do hemisfério sul. Mas será que olhar esses dados não deveria nos bastar como seres humanos para investirmos mais? Estamos trabalhando, melhorando, mas fizemos a vacina da Covid. Não conseguiríamos fazer o mesmo pela malária? Então, se você tem algum dado sobre essas pesquisas, era a minha pergunta, se há alguma pesquisa, se há o desenvolvimento de alguma vacina ou algum tratamento em andamento que de repente possa ser acelerado, de repente esteja faltando recursos, faltando investimento, mas que possa salvar essas vidas que nós estamos perdendo. Então a minha pergunta seria essa. Então eu vou pedir para a gente fazer um bloco de perguntas, se as pessoas podem focalizar as perguntas para dar tempo para os dois palestrantes fazer as suas respostas em bloco também. Bom dia a todos, tentar ser bem objetivo. Aqui, Salvador, você trouxe aqui uma frase que me impactou bastante: a pobreza nos países ricos. Os ricos também choram. O que é essa pobreza? Essa pobreza nos países ricos, ela atinge a primeira infância? Eu não consegui entender essa situação. Você também falou em percentuais do Brasil, em 45% a 50%, no Peru 52%. Que eu não entendi o que são esses percentuais. É com relação à primeira infância ou é com relação a toda a sociedade? E lá para o Luizão, na África, você trouxe dados aqui assustadores. A cada 2 minutos, uma criança morre por malária no Congo. E uma criança em cada 5 morre antes de completar os 5 anos. A África é um país muito rico em recursos minerais. É um continente muito rico em recursos minerais, em ouro, pedras preciosas. Por que tanta pobreza no continente africano? É a corrupção? É a guerra civil? É um conjunto de fatores? Por que tanta fome na África? Nós temos abertura para mais uma pergunta, segundo o facilitador Jonathan Hanay. Quem seria? Já tem o microfone? À vontade. Bom dia. Agradeço as palestras de hoje. Teria uma pergunta direcionada a Salvador. Quando falaste sobre a necessidade de socialização da educação e que a educação fosse comunitária. E o Luizson, ele também falou sobre a necessidade de que as pessoas do trabalho também em rede. Quando tu disse que tu falava sobre a educação, sobre o quanto vocês fazem um trabalho conjunto, né? Então, com a saúde, a educação, e tu priorizou a necessidade do trabalho da saúde e a educação em conjunto. E daí, então, a minha pergunta, na verdade, é direcionada para vocês dois. Como vocês veem essa articulação, né? Vocês têm uma experiência disso nas ações de vocês, e os entraves, como vocês veem as dificuldades dos entraves desse trabalho sincronizado, né? Porque cada ator vai ter seu papel. E vocês vêm de locais em que os recursos também são limitados.
Nós aqui no Brasil nós temos essa questão também da necessidade de olhar em segurança alimentar, né? E também de olhar doenças epidemiologicamente que são tratáveis e que não deveríamos perder mais vidas. Então, eu gostaria de, se vocês pudessem falar um pouco dessa experiência. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Salvador e depois Luizão. Obrigado. Mira, em relação à tua primeira colocação, muito breve e direto. Uma sociedade informada é uma sociedade demandante. Eu aprendi algo no Brasil, muito simples. Nadie ama lo que não conhece, nem nadie conhece lo que não ama. Parece simples, mas se a sociedade, se o elemento, o cidadão de a pé, não sabe que tem direito a ter direito à educação, não sabe lo que tem a possibilidade de demandar, que seu posto de saúde esté provisto de vacinas, etc. Nós estamos faltando. Creio que socializar informação e conhecimento é fundamentalmente estabelecer uma comunicação para o entendimento e para uma demanda cidadã. A gente tem que invertir na população. Então, creio que os niñólogos, e me incluyo, estamos muito mais acostumbrados a falar entre nós sobre o despertar, a tecnologia e aplaudir-nos entre nós. Tecnologia. É por isso que eu digo. Por isso que eu digo, temos que ser menos egoísta. Nós temos que dar elemento para a população, para apurar. É interessante, sim. O orçamento está destinado para melhorar a educação pública. Tudo bem, é o funcionário ou do professor, ou do pai ou da mãe, que tem que existir. Que esse direito à educação haja. Acredito que todos nós que aprendemos como usar essa nova tecnologia de informação e comunicação na área social. Como podemos chegar aonde é impossível chegar por métodos tradicionais? Hoje há possibilidade. Acredito que nós temos essa obrigação de investir. É mais um ponto para nós, que é muito importante. Nós sabemos que quando se fala de reativar, nós não temos dinheiro, é o setor privado, deve ser da organização privada que estão bancando a possibilidade de trabalhar com uma universidade para manter isso permanentemente. Mas você sabe que, por primeira vez, no Infobômetros, se dá a informação corrente. Dados se encontram aí feminicídios, violência contra as crianças, panorama que as pessoas têm, não fique na delegacia ou no Ministério da Mulher para ter linha de telefone só. Tem que monitorar socialmente, pois a informação tem que ser dada. Essa informação, para nós, é um novo desafio, socializar conhecimento e informação. Por isso, estamos fazendo curso de capacitação para não as pessoas inteligentes, cultas, e para a comunidade de base, para as organizações que podem exercer o direito. O segundo ponto que foi mencionado, eu acredito que para nós é muito importante em relação à sua pergunta. Foi parte de um curso de capacitação de materiais educativos. Eu vou deixar todo este material com Maristela aqui. Todas essas pessoas catedráticas, inteligentes e ministros que se conjuntam ao redor para investir na infância. A única demanda que fazemos aqui, todo mundo está bem-vindo. Pode vir, pode ter visões diferentes políticas, mas o tema é infância. Isso aprendemos aqui no Brasil, com muitas pessoas com as quais eu trabalhei também aqui. São questões territoriais prioritárias pela infância e adolescente.
o gestor local tem poder para convocar, criar uma sinergia, uma secretaria técnica da infância. O que mais se justifica em forma territorial é o recurso, mas não está no contexto da prioridade. Mas acredito que uma autoridade pela infância, um monitoreio, quem são, quantos são, tem que ser parte dessa governabilidade. Esta educação de saúde não funciona melhor. Então, aqui o tema é infância. Acredito que uma autoridade visível pela infância, para a infância, tem que estar presente neste processo. A outra pergunta é, evidentemente, o infobarômetro dava a informação não somente de incrementar o número de pobreza na infância, pois tem números diversificados em todos os países e agora é muito mais diversificado em todo o país. E o desafio é como utilizamos esta informação para uma real informação social. Mas não somente isso, a inseguridade alimentar nutricional está presente. Não digo só eu, as Nações Unidas, o Banco Mundial que estão falando, o CEPAL. O crescimento e a inseguridade alimentar nutricional é clara. Então, nesse contexto, quando eu tinha falado para esclarecer a cifra, é que, conforme a estatística pós-pandemia, nós retrocedemos 10 anos de avanços nas áreas sociais. Se visualizou mais a violência contra adolescentes, feminicídio, a corrupção, foi visibilizado muitas outras coisas. Quando eu me referia dos dados, o Brasil está um pouquinho melhor em relação à alimentação nutricional. São dados do Banco Mundial. 26, 41. Quase a metade do país está em risco, ou seja, tem alimentação suficiente. Isso em demanda em curto prazo indica que haverá fome em curto prazo com a criança. E justamente agora vou para Brasília para me encontrar com alguma pessoa que tem a ver com esses fomeceiros. Por A ou por B, tive a sorte de participar no primeiro desenho desse. Eu acredito que isso é um alerta para nós, um alerta. Esse alerta seria para todo o movimento da pastoral da criança. Realmente nós temos que estar em alerta. A pobreza, Luizson falou também, outra coisa, o tema da fome. As crianças não podem ir, as crianças não devem ir a dormir sem um prato de comida. Obrigado. Para responder a sua questão, delegado Fabiano, em 2019 eu estive com o CEO da Gavi Vaccine Alliance. Foi uma fundação, uma organização que foi criada por Bill Gates. Bill Gates, eu acho que ele também foi um dos fundadores do Fundo Global da luta contra a tuberculose, malária e HIV. Aí o CEO da Gavi Vaccine Alliance, ele falou para mim, nós fornecemos 60% da vacina no mundo todo. Inclusive, temos uma vacina para malária, que nós vamos começar a aplicar em Malawi. Só que depois, foi em junho de 2019. Aí, meses depois, até eu vi na reportagem que começou um teste da vacina contra a malária em Malawi. Aí, de repente, veio a pandemia. Sim, eles estão fazendo alguns esforços, algumas pesquisas sobre para ter uma vacina eficaz, porque principalmente em crianças menor de 5 anos. Mas como eu falei, que a verdade seja dita, a malária é uma doença negligenciada. Tipo, muita gente acha, por exemplo,
Vou pegar um exemplo. Um exemplo você vai entender onde somos. Lá em Paris, Notre-Dame, foi incendiado em Paris, Notre-Dame. Minuto depois, a gente viu um monte de doação, pessoas se mobilizaram aí para não podemos deixar Notre-Dame assim, tipo assim, a pessoa colocar recurso. Aí hoje, tipo, quando você vai em Paris, você vai ver como eles estão construindo mais rápido, porque muita gente, quando tem um assunto que, tipo assim, nos países desenvolvidos, as pessoas reagem mais rápido. Mas nós, da África, eu acho que pessoas não consideram muito a gente. Talvez a gente nós não temos tanta importância na vida, não. Porque eu posso dizer, por isso, tipo, você vai dizer, a gente pode morrer milhões, ninguém liga para isso. Vou te dar um exemplo, por exemplo, lá no Congo, na República Democrática do Congo, desde 1997 até hoje, foi o segundo número maior depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de mortos. Mas vamos pegar, não estou minimizando a guerra na Ucrânia, mas tipo assim, na Ucrânia você vai ver muita gente, tipo, sanções contra a Rússia não pode fazer isso, não pode fazer tal, não pode fazer tal, não pode fazer tal. Mas por que a guerra no Congo? Porque, tipo assim, nós somos muito negligenciados. Por isso, tipo assim, as nossas doenças, os nossos problemas, não tem muita importância para a comunidade internacional. Tipo, hoje eu sou enviado lá na ONU, em Nova York, em Genebra e Viena. Quase todo mês acontece alguma reunião lá, tipo assim, eles até falam para a gente de escrever um statement, tipo assim, uma proposta, você vai submeter na reunião. Já escrevi um monte, submeti um monte, mas na hora da resolução, assim, aí tipo, você vai ver o que você escreveu não apareceu. Mas, tipo assim, eles receberam aí na reunião tudo que eles estavam fazendo assim, aceitando tudo, mas, tipo assim, não avançou. E também tem outra questão, que tipo, da negligência. Você vai ver a MONUSCO, a missão da ONU lá no Congo, são mais de 20 anos, mas a guerra não acaba, porque, tipo assim, a gente é muito negligenciado. Respondendo por que tanta fome na África, miséria. Eu posso, tipo assim, no Congo é um país que é muito reconhecido. Tipo assim, hoje eu tenho um smartphone, tenho um iPhone, mas esse smartphone, tipo assim, matéria-prima, fica no Congo. Olha a condição como as pessoas trabalham lá. Tem crianças trabalhando nos minérios, assim. Na concessão de minas, assim, crianças trabalhando em condições desumanas. E aí tem muita gente explorando a gente. E os investidores lá no Congo, que vão no Congo, se chama investidor? Não, eles vão para explorar a gente, porque a gente não beneficia de nada. E além disso, a corrupção no meu país é um câncer em metástase. Tipo, existe um sistema. Você vem, você tem que se adequar no sistema ou você não faz negócio. Vou dar um exemplo de mim. Eu recebi uma doação dos Estados Unidos para fornecer vitamina A, sais mineral e albendazol para lutar contra desnutrição infantil, cegueira e doenças parasitárias lá no Congo. Eu fiz uma aplicação, submeti e eu recebi doação. Mas essa doação era para fornecer no posto de saúde de Gungu, lá no Congo, aí para eles distribuir gratuitamente. Não recebi nenhum centavo. Aí chegando lá nos hospitais, eles falam para a gente assim, você tem que distribuir medicamentos e dinheiro que você pegou. Ela fala, não, eu peguei dinheiro, não, só medicamento, porque você pode até entrar em contato, não. Mas você precisa dar dinheiro para a gente para distribuir medicamentos. Tipo, isso se você não dá dinheiro para eles,
enquanto vai ter muita gente vai morrer, muita gente porque você precisa dar dinheiro em tudo que você está fazendo. Tipo, a corrupção lá é uma coisa normal. E quando a corrupção tornou uma coisa, tipo, se as pessoas acham normal, aí o resultado vai ser, tipo, fome, miséria, porque vai ter os indivíduos pegando dinheiro só para eles não estão nem aí. Por isso, tipo, a maioria dos países da África, muita gente explora facilmente porque a nossa mentalidade, tipo, é muito fraca para a corrupção. O que podemos fazer primeiro para lutar contra a pobreza e fome na África? Primeiro, tipo assim, mais educação. Com a educação, as pessoas vão poder mudar a mente. Mudando a mente, eles vão também lutar contra a corrupção. Isso que é o problema. Eu acho, respondendo a pergunta de como trabalhar, a experiência entre trabalhar na área de educação e da saúde ao mesmo tempo, um pouco... foi uma experiência que tivemos. Não é tão fácil assim, principalmente em questão da saúde, porque lá no Congo, além da medicina normal, assim, medicina moderna, nós temos medicina tradicional, que a maioria das vezes, tipo, são sem evidências. Tipo assim, as pessoas, como eles creem, toma esse produto aí tradicional, e eles falam assim, não usa isso. Esse povo aí acha que nós somos cobaia, eles estão tipo, querendo testar a gente. Esses medicamentos que você vai tomar tem chip dentro, eles vão te controlar, e não sei o que. Aí eles vão misturar tudo aí. Você vai, 666, é o diabo, é tudo isso. Aí é muito difícil até convencer a pessoa a dormir com mosquiteiro. Não, eu tenho um veneno ali, eles vão te matar, você não vai ter muitas vidas assim. A gente enfrenta dificuldade para fornecer educação comunitária, principalmente quando se trata a questão de saúde. Eu acho que é isso. Tá. Obrigado, Luizão. Obrigado, Salvador. Infelizmente, ou felizmente, temos mais meses com muito mais conteúdo vindo. Eu só vou passar a palavra para uma última fala, de 1 minutinho no máximo, para Salvador, para o Luizão, para a gente fechar. Tá bom? Muito obrigado, gracias. Nada más que decir, solo mantener la solidaridad. Yo estoy dejando con Maristela, aquí tengo muchos ejemplares de lo que es el Pacto por la Infancia no Perú. No tenemos que inventar la rueda. Esto es básicamente las cosas que nos deberíamos tener visión y juntarnos como una sola fuerza, porque creo que es importante. El Pacto Ciudadano por la Infancia nos ha permitido durante 10 años articular esfuerzos entre sociedad civil, sectores regionales y el país. ¿Você quiere trabajar por la infancia? Asina el Pacto por la Infancia. No es voluntariado, no es piedad, es compromiso. Entonces, si están interesados, yo de hecho con Maristela una cantidad de ejemplares. Tengo algunos ejemplos que no he traído mayoría, pero gestión territorial de la infancia y la niñez desde el municipio. ¿Qué es lo que debe tener o qué es lo que debe cumplir? Todos estos son cosas que hemos trabajado con UNICEF, World Vision, Save the Children, toda la gente que las hemos puesto en una mesa, decir, ok, deja el logo atrás, deja la visibilidad corporativa atrás, ahora centrémonos en lo que debemos hacer por la crianza. Estoy dejando un ejemplo muy concreto que hicimos para los radialistas, para comunicar a la población qué es la anemia, cómo se percibe la anemia, cómo se puede combatir la anemia. Y entonces una base de esta, que es lo mismo que a gente fez para el soro casero, aprendimos con la campaña del soro casero, fue muy popular, muchas veces reeditada, también de hecho con Maristela. Algo que para nosotros fue muy importante en las comunidades de base, a partir de los cursos de capacitación,
fue cómo combatir la anemia, son manuales de capacitación para grupos sociales. Usted me hizo la pregunta, ¿qué puede hacer educación? ¿Qué puede hacer salud? Aquí está, este manual que los congrega. Lo mismo hicimos para desnutrición crónica. ¿Y qué es lo que debe hacer? ¿Dónde está el recurso? ¿Cómo funciona? Es parte del curso de capacitación que hicimos para prefeitos, para ser gestores de la infancia. También lo tengo. Entonces tengo un ejemplo de la alerta ciudadana y el encuentro de una agenda de gobernabilidad por la infancia y la niñez, donde convocamos a toda la intelectualidad, exministros, premier, etcétera, para tratar sobre este pacto por la infancia, viseando cómo acabar con la deuda social. Yo les digo, solamente para finalizar, sé que me estoy pasando 30 segundos más, pero creo que es muy importante. Mi recomendación, y seguramente mis amigos de la universidad... Meus amigos da universidade da Unesco vão me pegar. Se há uma coisa, onde eu estava falando com a diretora, que é o que podemos fazer? Por que não começamos? A universidade tem a capacidade, todos os técnicos, para montar um infobarômetro em Santa Catarina. Para que saibam onde estão, quem são, como estão, para que seja um recurso social. Mas realmente, se falamos de corresponsabilidade social, temos que cumprir com esse tipo de coisa. E outra coisa que queria mencionar, apostemos no uso da tecnologia e a comunicação. As universidades fazem doutorados pela internet. Nós estamos trabalhando com capacitação à distância, com grande êxito. E estamos chegando a comunidades, agentes sociais de bases, professores, muitos agentes, pois estamos fazendo curso de capacitação. Eu estou com uma convocação em Brasília com a doutora Narla Veloso, com o programa FAO Brasil Corporação em relação ao combate à fome, que é um programa. Você sabe que com ela, Jesus, desde a Sargalu Comunicação, apoiamos e elaboramos um curso de capacitação em língua espanhola para 7 países da América Latina e tivemos 5.500 pessoas acompanhando. E se se pode, se é possível, a pastoral não é só da pastoral, do comitê da pastoral, é do Brasil, é do mundo, e precisamos realmente investir mais eficientemente na infância e no desenvolvimento da equidade. Estão aqui para poder escutar a gente. Agradeço a todo mundo que está aqui, que veio aqui para escutar a gente. Agradeço também ao comitê organizador desse seminário. Eu queria dizer que estou muito feliz de poder vir aqui compartilhar a minha experiência. E também convido a todos para se juntar com a gente através do voluntariado, para se juntar com a gente através dessa luta aí contra a malária aí, contra a morte em crianças. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo.